Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, vamos lá, pai, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do apito final aí, né, comentando tudo sobre essa vitória do Flamengo, né, frente ao Fluminense por 1 a 0 com gol de pênalti de Pedro, né, e assim ficando mais longe ainda da liderança aí, né, com 24 pontos. O segundo colocado é Bahia com 21 e assim o Flamengo tá disparando aí na liderança do Brasileirão. Vamos ver aí o que Neto vai falar, ele vai ficar bastante revoltado aí. Vamos ver a reação dele e dos comentaristas também comentando tudo sobre esse jogão. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Nosso querido Thiago está lá, daqui a pouco a Lívia fala também. O Thiago Carvalho, monstro sagrado que participa dos Donos da Bola, um dos grandes repórteres desse país. Coloca ele aqui no telão para mim, fazendo um favor. Vamos lá, vamos lá. Um pouco sobre os gols do Flamengo, principalmente nos últimos 3 jogos que saíram nos últimos minutos. Isso mostra um pouco dessa força de vontade até o último minuto do jogo, pelo menos é o que passa pra gente. Como vocês têm trabalhado isso para reagir nesses minutos finais? Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso e creio que a gente trabalha, claro, para resolver a partida antes. Mas é aquele negócio, a gente não deixa de acreditar em nenhum momento e a gente está buscando a vitória a todo momento também. Tem sido assim, a gente está sendo feliz em fazer mais gols do que tomar. Obrigado. Me irrita profundamente. Vamos lá, voltando. Gente, vai me ajudando aí para não ter problema na hora que termina a matéria. Ô Thiago, há uma discussão, a gente está assistindo aqui, eu não sei se a Lívia viu o lance do pênalti, acho que para você foi pênalti? Não foi Para você, Capelani? Isso foi uma piada, isso sim. Você viu o lance? Você viu o lance, Danilo? Não vi ainda não. Mostra, depois eu exibo. Marília, para você. Não foi, mas eu faço aquela... Pode falar. Eu faço Rapidinho. um aposto. O juiz está de frente, ele deu o pênalti. Eu não acho que é lance de VAR. Eu não daria o pênalti e acho que se ele vai pro VAR, ele tira. Mas é interpretativo. Para mim, não foi absolutamente nada e o Fluminense foi trucidado nesse lance. Aí teve expulsão do jogador, teve expulsão mais uma vez do Fernando Diniz. O clima pro Fluminense tá difícil. Meu garotinho Thiago, monstro sagrado, um baita do remo. Tô te acompanhando no Instagram. Você tá forte no Instagram, hein, garotinho? Amém, Neto. Boa noite para você, para a Lívia, para a Marília, para o Capelani. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Está acontecendo nesse momento aqui a coletiva a Zona Mista do Flamengo. Preciso falar um pouco mais baixo. Léo Pereira acabou de conversar com a gente, estava falando sobre esses gols marcados pelo Flamengo sempre nesses últimos minutos. Mas aqui no Maracanã o que a gente viu foi um Flamengo que dominou a partida inteira. Durante o primeiro tempo poderia ter até aberto um placar muito superior de 3-4 a 0 em cima do Fluminense. Muitos erros do sistema defensivo do Fluminense. O Flamengo conseguiu dominar as ações do jogo e é verdade que desperdiçou muitas oportunidades de gol nos primeiros 45 minutos. Um lance foi muito marcante nesse primeiro tempo, que foi uma disputa entre o Davi Luiz e o Paulo Henrique Ganso. Os dois levaram cartões amarelos naquele momento e na sequência tem uma bola dentro da área em que o Flamengo pede um pênalti, porque o Davi Luiz teria sido segurado pelo Ganso. O juiz mandou o lance seguir naquele momento e aí sim, depois no segundo tempo, o jogo caiu um pouco em produtividade, o Flamengo continuou pressionando, mas sem chances tão claras e no final da partida tem o pênalti, qual vocês estão questionando aí, um lance do Calegari. O Calegari parece até ter sido empurrado pelo Bruno Henrique no primeiro momento, o Bruno Henrique cai na sequência, a arbitragem marcou pênalti de cara dentro do campo, sem ouvir o VAR, claro que o lance foi analisado posteriormente, mas no primeiro momento o árbitro da partida já tinha marcado o pênalti. Ô Thiago, o lance não é nem empurrão, o lance é embaixo. Na hora que eles caem, não tem falta nenhuma, aí a discussão é o lance embaixo, na perna esquerda do menino. Você vai agora para a coletiva, por favor, do Fernando Diniz, aí você volta com a gente aqui no apito final, tá bom, garotinho? Claro, sempre um prazer. Vamos lá, então. Esse cara é monstro sagrado. Em relação ao lance... Mas o Danilo que viu o lance agora tem uma coisa interessante para falar. Parece ter um contato, eu acho que qualquer da perna esquerda? Não, do braço em cima, né? Qualquer contato que pega nas costas hoje em dia é falta, né? Isso é ombro a ombro. Pro Fluminense, eu não vi isso, é louco. Falta do Bruno Henrique primeiro. Falta do Bruno Henrique primeiro no Calegari. É o Calegari com o Bruno Henrique. Acho que tem uma carga nas costas do Bruno Henrique no Calegari. Eu vi o lance, eu demorei porque o Calegari cai, né?
era pro Calegari cai. Eu não vi isso aí, não. Pegou antes, Ô, meu irmão, eu não tinha visto. Parabéns, Danilo. Foi no ombro. O Bruno Henrique empurra o jogador. Nas costas. Nas costas, ó. Nas costas é foda. Aí o Calegari Braço cai. esquerdo. Braço esquerdo. O Calegari cai. Empurrou. Nas costas. Danilo, você vai tá pra falando do agora. braço. Quando eu vi esse lance, eu demorei pra entender que esse era o lance Verdade. do pênalti marcado. Entendeu? Porque eu só reparo no braço do Bruno Henrique. Eu demorei pra entender que Eu esse achei era que o lance até do o Bruno pênalti. Henrique, o pênalti ter sido o contrário pra esse Pois lance, é, porque pois teve é. uma carga nas costas primeiro. A gente tem esse lance aqui pra nós aqui ou não? Ó, se puder colocar aqui no telão, cara, aí ó, vou mostrar pra vocês onde o Danilo viu. Quem que tá comigo aí, só pra eu saber aí, fazendo favor, o Glender, ó, tem 2 lances aí na hora, Robson e Glender. Vou falar, não é esse aí não. Agora, parou. Voltou. Voltou só um pouquinho. Não o primeiro lance. Não esse. Não, calma, gente. Calma que vai dar tudo certo. Vocês são fera aí, ó. Não esse. Agora, ó. Esse aí. Entendeu? Tem o lance da onde ele tem o choque, aí na sequência, ó, empurrou. É isso, Danilo, que você viu? Isso aí, eu achei que ele se empurrou nas costas lá, pegou nas costas, pra ver que até o jeito que o jogador do Fluminense caiu já foi de frente. Você sabe o que eu acho, Danilo? Então, na verdade, foi falta pro Fluminense. Hoje em dia, Neto, se Que absurdo se depois isso, desse lance... Eu não tinha visto. Então, hoje em dia, depois desse... Teve alavanca. Com o VAR, hoje em dia, o que acontece? Quando eles revêem o gol, se o Bruno Henrique faz isso, e em vez de ter dado o pênalti, ele faz o gol, é capaz do VAR chamar para dizer que o atacante tinha feito falta no zagueiro, como já aconteceu várias vezes de gols anulados, marcando falta do atacante no zagueiro. Como ele deu o pênalti, eles só ficaram vendo o lance. Então, mas eu, quando eu vi aqui, eu não tinha visto isso. O Danilo viu, Lívia, o que você pensa disso? Ô Neto, eu, assim como o Danilo, eu só vi o lance aqui no estúdio já no telefone, e aí na internet a gente tem diversas imagens, diversos ângulos. Eu demorei no primeiro momento a entender que esse era o lance do pênalti marcado pro Flamengo. Na hora que... Porque o que me chamou a você atenção... já viu que nem foi. Porque o que me chamou a atenção na hora foi justamente o braço do Bruno Henrique, o empurrão. Ele fazendo o pênalti. Né? Então eu falei assim, mas se esse é o lance marcado pênalti pro Flamengo, como se o Bruno Henrique que tá derrubando o jogador do Fluminense? E aí depois... vendo as imagens... Mas o juiz é cirúrgico na hora que marca o pênalti, né? Foi marcado pelo pé trançado ali com o Bruno Henrique, que ainda assim... eu acho que não foi. Depois a gente vai falar do jogo. Gente, foi falta do Bruno Henrique. Foi falta do Bruno Henrique. Isso é uma vergonha, velho. Eu não tinha... Isso é vergonhoso. Você dá um pênalti que é discutível. Pra mim não foi, pra tua maioria aqui não foi. E aí você não marcar a falta do Bruno Henrique. Não, acho que pra ninguém foi. Pra mim também não foi. Eu só acho que não era de vara. Pra todos nós. Mas que coisa... O que você pensa disso, Capelães? Cara, isso é uma piada, né? Mas que coincidência, né? É sempre a favor do Flamengo. Gente, eu sei que a Liga detesta esse argumento, mas eu vou falar uma coisa aqui. Os árbitros do futebol brasileiro, primeiro que a maior parte sempre pro Flamengo, né? É sempre pro Flamengo. Os árbitros têm medo de apitar jogos do Flamengo, Lívia. Isso é histórica. Não tem nada de baixa bola, eu tô dando a minha avaliação daquilo que a gente vê a história. A gente vê a história, Lívia. Isso aí é a história que mostra. O que a história mostra? A história mostra que dificilmente um árbitro prejudica o Flamengo, gente. Vamos trabalhar em cima do fato. Time que ele chamou de pipoqueiro. Uma vez mas é diferente, você não mistura as coisas. Você tá misturando as coisas aí. Você tá misturando as coisas. Mas o que tem a ver o pipoqueiro com isso? Uma vez que a arbitragem brasileira vai de mal a pior, uma vez que a arbitragem... Eu falei que não foi pênalti, tá? Só deixando claro, não foi pênalti. Eu não marcaria, falharam, prejudicaram o Fluminense. Mas você tem Olívia, você tem dois times... Não, você pode concluir, mas você interrompeu ele. Eu também posso interromper. Você tem 2 times que não podem reclamar de arbitragem, é o Corinthians e o Flamengo. Pois é, entendeu? Mas pode continuar. Mas a gente tá falando daquela história que você diz passado. Hoje em dia, a história presente, uma vez que a arbitragem brasileira é horrorosa, não tem mais critério, não cabe mais falar... Mas você acha que daria... Mas você acha... Olívia, você acha que daria... Mas você acha que daria... Você acha que daria o pênalti contra o Flamengo, assim, nesse lance? A arbitragem do jeito que tá, sim, né? Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, Contra o Corinthians? Quando que o flamenguista pode reclamar da arbitragem? Qual foi o último lance que prejudicaram absurdamente o Flamengo? Caça! Busca! Eu tô tratando aqui com fato consumado. Eu não tô falando aqui que o Flamengo tem ajuda da CBF, que são assim, que tá comprado. Isso não. Eu seria leviando e até covarde se eu falasse. Eu só estou falando que os árbitros eles entram em campo com medo de apitar algo contra o Flamengo no lance polêmico, porque eles vão pra geladeira. Eles têm medo. Ele é tão convicto da hora do pênalti
pênalti que ele já dá ali de um jeito impressionante. E com a anuência do VAR ainda. Não, porque o VAR poderia ter ajudado, pelo contrário. E uma coisa que o Danilo viu que eu não vi nem a Lívia, nem a que foi um empurrão. O empurrão é nítido do Flamengo. Como é que ninguém entra? Ó, meu irmão, você deu o pênalti, legal, foi pênalti, mas teve uma falta antes. É só isso. É só isso. Mas me parece que essas coisas não acontecem para todos os clubes, que deveria ser para todos. Ou não, Danilo? Não. É difícil falar, né? Não, eu sei que é. São muitos lances, né, que acontecem a favor, né? Mas olha, ele cai de frente, então ele teve a carga nas costas, não foi de lado. Eu não tinha percebido isso. Ó, ele caiu de frente, ó. A bola veio nas costas. Eu não tinha percebido, foi falta do Bruno Henrique. E o árbitro dá o pênalti. Para você, Capelanes, deveria entrar o VAR e dar a falta e anular o pênalti marcado? Eu acho o seguinte, craque, ele poderia ter chamado, o árbitro para ver a cabine do VAR e falar assim, olha, vem cá, se eu não vi, porque nós não vimos, o Zidanilo que viu. Só o Zidanilo. Olha, eu não vi esse pênalti. Não vi a falta, mas tampouco vi o pênalti. Eu não vi nada. Esse lance teve um contato normal. Analisa a jogada toda. Analisa a jogada toda. Ponto final. E só quero dar uma sublinhada em relação à questão da arbitragem, que até vou ajudar a refrescar a memória da Lívia. Recentemente, na final da Copa do Brasil, o Corinthians perde pro Flamengo no apito. No apito, porque na Neoquímica Arena eu não tenho memória curta. Aquele lance do Léo Pereira, que toca no braço, mas toca na barriga e tal, que até hoje ninguém fala mais nada, eu não esqueço. E Flamengo e Atlético Paranaense, que o Diego Costa pegou. Diego Costa é o goleiro do Flamengo. Diego Alves. Pegou fora da área. Exato. Lembra disso? Os acréscimos do Arouco recentemente. Então, assim, se tem uma coisa que o flamenguista não pode reclamar, é da arbitragem, porque os árbitros têm medo de apitar algo contra o Flamengo, com medo de ir pra geladeira. Então, essa é a verdade. Eu vou mudar a sua frase, vou colocar a minha frase aqui. Uma coisa que o torcedor, uma coisa que os clubes, uma coisa de quem gosta do futebol, não tem como não reclamar, é a arbitragem. Porque um jogo você é beneficiado e outro jogo você é prejudicado. Só reforçando. Eu acho que não foi pênalti. Só reforçando, eu acho que não foi pênalti. Mas a arbitragem brasileira não tem critério. Mas você acha que... beneficiado, outro jogo você é prejudicado. Mas você acha que fosse outro time... Eu acho, cara. Você acha que não chamaria? Teve lance do Davi Luiz com Ganso nesse jogo aí. A arbitragem não tem critério. Qual lance? Que eu não sei, porque eu não vi o jogo. O Ganso foi por trás do Davi Luiz. Como é que é? O Ganso... Deu um empurrão no Davi Luiz na área. Mas tudo bem, mas a gente não tem. Entendeu? Então, assim, todos os jogos, a arbitragem é ridícula. Tá bom, vamos lá. Então, a verdade, o Flamengo e o Corinthians não pode reclamar de arbitragem nem aqui e nem depois de muitos anos. O que você pensa sobre tudo isso, Marília? A gente tem que ter um exemplo. Acho que até dá para reclamar desde que a gente tem exemplo. Por exemplo, o Capelanes deu um exemplo do Corinthians. Eu lembro também de um lance do Corinthians, já que é para eu sou ruim de memória, não vou lembrar tem o lance do pênalti contra o América Mineiro na Copa do Brasil, que o jogador tá de costas. Pois é. E tem um pênalti que o... Outra final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que o Pedrinho faz um gol. Agora, eu tô esperando aqui, ali vem me apresentar um lance polêmico do Flamengo que foi prejudicado. É um jogo também que começa sob muita pressão, porque a gente tem que lembrar que na quinta-feira tem um desabafo fortíssimo do Tite contra o diretor de competição da CBF, o Júlio Avelar, e na sexta-feira tem uma resposta da CBF. Mas quando ele era treinador da seleção, não reclamava nada disso, Tite, né? Não, e só para lembrar que quando ele era treinador da CBF, o Júlio Avelar já estava lá. Ele podia ter batido na porta um pouquinho. Que por sinal, veio o Campeonato Brasileiro, dá uma arrumada nele. Que por sinal, antes dele ser treinador da seleção brasileira, ele assinou um manifesto que o Marco Paulo Deolero teria que ser destituído da CBF. No outro dia, ele deu um beijo no rosto do Marco Paulo Deolero. E aí depois saiu o Marcos Paulo Deolero, entrou o Rogério Caboclo, ele continuou ainda, que saiu da presidência por acusação de assédio sexual. O grande Tite. É o seguinte, você tem um pênalti aí pro Flamengo? Eu não vi, mas você pode mostrar. Procura aí o Ganso agarrando o Davi Luiz. Tem aí. Tem os dois se agarram. Não. O agarrão é que eu acho que o Ganso quis sentir o perfume do Davi Luiz, é diferente. A gente tá vendo aí o lance da expulsão do Lima, né? Então, já no finalzinho já tava 1-0 pro Flamengo. É um lance no meio de campo, é uma falta feia. Agora a gente tá... É porque na sequência o Diniz reclama, o Diniz reclama e também é expulso, né? Depois do gol do Flamengo, tem um lance no meio de campo do Lima, ele toma o segundo amarelo, é expulso, o Fluminense fica com um a menos. Aí o Diniz, que já tinha tomado o cartão amarelo, começa a reclamar de forma veemente e aí é expulso também. A gente tá vendo Deixa eu colocar agora aí primeiro um beijo pro Milton Neves, um beijo no seu coração, que assiste o nosso programa todo dia. Um beijo para você, Milton Neves, você é o cara.
Você é o maior de todos. Fernando Diniz, vamos ver aquele olho dele que fica branco. Eu fico com medo, às vezes, da coisa dele. Porque o olho dele fica branquinho. Parece que ele vai ter um treco, velho. Ele começa a piscar. E aí começa a piscar e o olho dele começa a ficar branco. Pô. É uma coisa... Vamos lá, bota o homem. Diniz, tem um lance na partida, que é um lance primordial do jogo, que é o lance do pênalti. De um lado, o Flamengo está dizendo que foi pênalti. Do outro lado, parece que há uma falta primeiro do Bruno Henrique, ou pelo menos um empurrão do Bruno Henrique do Calegari. Quando o Calegari cai, há realmente a queda do Bruno Henrique em seguida. Vocês analisaram esse lance? Vocês acharam pênalti de fato ou não? Primeiramente, boa noite. Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E é mais falta no Calegari, pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Então, foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. E, contra o Cruzeiro, foi da mesma forma. Diniz, boa noite. Marcelo, Globoesporte.com. Cada jogo mais cria-se um ambiente de pressão, de xingamento contra a sua permanência no cargo. Tendo mais essa derrota, você teme uma possível demissão? E também sobre o Cano. Ele deu uma entrevista para o GE falando que estava jogando no sacrifício, pensando com dores no joelho. Então, por que manter o Cano como titular, mesmo com ele reclamando de dores no joelho? Então, Marcelo, essa entrevista já tem 3 anos. Eu acho que essa entrevista já tem muito tempo, porque eu falei com o Cano ontem, inclusive, até eu falei, inclusive, da entrevista, ele falou, essa entrevista é antiga, que eu dei. Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que Neto ficou bastante revoltado, né? Ele não comentou o lance aí de Davi Luiz, que foi 2 vezes agarrado, né, por Ganso, né? Ele não comentou e nem mostrou, né? Possivelmente, né, é um programa aí que é mais pra querer diminuir o jogo do Flamengo, né? Teve esse lance que ele mostrou aí que não foi pênalti, né? Que uns disse que foi, outros não. Mas os outros lances ele não colocou. Só os lances que era meio que pra prejudicar o Flamengo, né? Então é isso. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Você concorda, né, com os lances aí? O que você achou? Sua opinião é muito válida aqui no canal, porque nós precisamos opinar e também ver vários pontos de vista aí, né, sobre esse jogo. E lembrando, né, o Flamengo precisa vencer esses jogos, porque o Flamengo também foi prejudicado muitos jogos anteriores, né, contra o Atlético Paranaense, né, contra o Bahia. Então, vários times do Flamengo foi sendo prejudicado e até o próprio Neto aí confirmou, dizendo que o Flamengo foi prejudicado. Agora ele tá voltando atrás, dizendo que o Flamengo sempre é beneficiado, né? Como você sabe, Neto é meio que bipolar. Qual a sua opinião sobre esse, torcedor? Deixe sua opinião aqui, deixe seu like, inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.